Irmãos, tudo bem? Você está bem? Que bom. Paz. Meu nome é Anderson, como você bem viu. Sou pastor da igreja Vivo por Ti em Brasília, Distrito Federal. Não sou candango, sou nordestino. Estou lá há 20 anos da minha vida. Foi lá que eu me converti, que eu conheci o Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui com vocês, conhecer parte da família da qual eu pertenço. Amanhã pela manhã eu falo mais um pouco sobre mim, sobre os projetos que nós temos realizado para o Senhor. Sou casado com a Keila, pai do Paulo que está ali, pai do João e do Tiago que não puderam vir também. E Deus possa abençoar e encontrar o seu coração por meio da palavra. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 1. Verso 5, desculpa. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vê o que é secreto te recompensará. E quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos incrédulos, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece o que necessitais antes de o pedirdes a Ele. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Até aqui. Pai, nós oramos e pedimos ao Senhor clareza, entendimento, porque disso depende a transformação da nossa vida, da nossa consciência, daquilo que somos, de como vivemos, Pai. Pedimos a Ti em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Depois que os discípulos caminharam com Jesus, eles perceberam algo, e eles poderiam ter pedido qualquer coisa. Nos outros evangelhos fica explícito qual foi o pedido específico dos discípulos de Jesus, daqueles que caminhavam com Jesus. E o pedido deles foi: ensina-nos a orar. Não foi outro pedido. Eles pediram ao Senhor que o Senhor os ensinasse a orar. E infelizmente, nós, na maioria das vezes, achamos que a oração que Jesus fundamentou, que conhecida como a oração do Pai Nosso, é uma oração a ser repetida, mas não é esse o desejo do Senhor. O Senhor não quer que você repita a oração do Pai Nosso. O Senhor quer que você entenda a estrutura da sua comunhão com Deus. O Senhor lançou fundamentos para a nossa vida de oração. Ele não deu um modelo. Então, Ele quer que você entenda o que Ele disse por meio da estrutura da oração do Pai Nosso. E não que você repita a oração do Pai Nosso. E eu quero começar pelo fim. E o que eu quero falar a você é para gerar em você um certo tipo de incômodo.
Porque nós perdemos, volta e meia, os motivos que Deus tem em estabelecer o que Ele estabelece. Eu não sei se você crê, eu creio que Deus é autoexistente e autossuficiente. Deus não precisa de nada, Deus não precisa de ninguém. Como eu sempre digo na igreja que eu pastoreio, seu pecado não subtraiu nada de Deus. Portanto, sua santidade não pode acrescentar nada a Ele. Ele tem um motivo pelo qual Ele disse o que Ele disse, por qual Ele ordenou o que ordenou e pelo qual Ele espera o que espera, mas não é necessidade. Deus não tem carências, Deus não tem ausências, Deus é. Então existe um motivo pelo qual Ele disse o que Ele disse. E o que me deixa feliz, que de fato é boa nova, mas não é para Ele não tem ausência. O Evangelho não é boa notícia para Deus. O Evangelho é boa notícia para quem precisa. E quem precisa és tu, sou eu, somos nós. Então, olha a ilusão que se gera dentro do nosso coração. Jejuamos e achamos que aquilo acrescentou algo a Deus. Congregamos e achamos que aquilo acrescentou algo a Deus. Damos o nosso dinheiro a Deus através das esmolas, ofertas e dízimos, achando que Deus estava impotente e a nossa obediência tornou Ele potente. Não é assim que você pensa, mas é assim que você e eu estamos vivendo volta e meia. Nossa obediência a Deus parece que acrescenta algo a Ele, não a nós. Como que nós podemos dar algo a Deus se a Bíblia diz que tudo é dele? Davi orou isso em Crônicas, quando reuniu o povo para as ofertas da construção da casa do Senhor. Ele orou dizendo: quem sou eu, quem é meu povo, para dar livremente o que já te pertence. Então, há um motivo. E a única possibilidade de verdadeiro alinhamento é eu descobrir o motivo de Deus. E eu acho que é até o título da mensagem, o motivo de Deus. Deus tem um motivo. E o motivo não é Ele mesmo. O motivo é você. Porque eu sempre gosto, eu não sou bom de teatro, mas eu gosto sempre de fazer a alegoria do Deus impotente. A Bíblia diz que não dorme, sim ou não? O Senhor não dormita. Mas vamos supor que ele dorme. E ele acordou enfraquecido. E um belo anjo, temeroso de fazer a pergunta, decide fazer: Senhor, que abatimento, que fraqueza, que impotência o Senhor acordou hoje. Aí ele responde para o anjo, dizendo: pois é, Anderson não dizimou esse mês. Anderson não disse que lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias eu te dou. Porque parece que é isso, a adoração para nós, a gente faz um esforço para acrescentar algo a Deus. E adoração não é ação, adoração é reação. Eu olho para Deus, reconheço seus atributos e sou transformado por isso. Mas Deus não está carente que eu faça do meu louvor uma maneira de adjetivá-lo. Olha, tu é lindo, tua camisa é gigantesca, eu quero me esconder dentro dela. E Deus diz: olha que palavra bonita que esse menino disse. Então, vamos nos ajudar. Quando nós fazemos o que Deus nos mandou fazer, o benefício não é para Ele, porque Ele é autoexistente e autossuficiente. É você. Quando você ama, não foi acrescido nada a Deus. O seu DNA adâmico é combatido em sua obediência. Quando Deus te pede dinheiro, não é o dinheiro, é a rivalidade que o dinheiro estabelece em teu coração.
O dinheiro é a única pessoa, além de Jesus, na Bíblia chamado de Senhor. Nem o diabo é e nem o pecado. Então Deus não precisa do teu dinheiro. Deus só quer que você deixe de ser um idólatra e passe a ser um adorador. Então quando Deus pede teu dinheiro primeiro, Ele combate o segundo senhor da tua vida, que faz rivalidade contra Ele. E quanto mais generoso tu se torna, mais cristocêntrico você passa a ser. É como se uma espécie de DNA original fosse devolvido a você, coisa que Adão tomou de você. Nós cremos porque cremos que Paulo disse a verdade quando expôs aos romanos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Alguém duvida disso? Aqui? Alguém duvida? Não? Me ajuda, Brasil. Fala, não duvido. Porque está escrito, todo mundo crê, amém? Mas a gente não vai para o texto para concluir que alguém só pode ser destituído de algo que lhe pertence. O homem só pode perder a glória de Deus se a gente poder concluir que a glória de Deus pertencia ao homem. Destituir é impedir alguém de usar aquilo que é seu. Eu não posso tirar de você o que não é seu. Então, qual é o motivo de Deus por meio do Evangelho? É uma palavra que a gente não usa, porque hoje na transmodernidade a gente tem que refazer os termos, porque tudo ofende a geração mimizenta, né? Olha, eu não gosto dessa palavra, eu não gosto da palavra autoridade, eu não gosto da palavra submissão. Dízimo é um parto, não sei por aqui, né? Mas Brasília, falar essa palavra, o povo quase cai desmaiado. Restituição é a palavra adequada. Eu fui instituído, Adão me destituiu e Jesus quer me restituir. Por isso que eu começo pelo fim do texto, na terra como é no céu. Ou seja, Deus não se agrada daquilo que se tornou normal para mim e para você. Nós achamos, através, por exemplo, da psicologia moderna, que nós somos assim mesmo, que a personalidade que temos, para um é a fleumática, para outro é a colérica e por aí vai. E tem cristãos até que confia nos astros, que eu sou de Capricórnio com ascendente não sei o quê. E arruma uma tese que justifique ser como é. Mas a estrutura da oração que Jesus nos ensinou é na terra como é no céu. Ou seja, Jesus está dizendo que aquilo que é normal para nós aqui, por melhor que seja, é anormal lá. Então a gente tem problema com muita coisa. A gente tem problema, por exemplo, com prosperidade, e eu não estou falando de teologia de prosperidade, eu estou falando da capacidade de estar tão íntimo de Deus que você encontra seu ponto de satisfação, que é o sentido, por exemplo, de quando Davi diz que o Senhor é meu pastor. E nós colocamos e nada me faltará, mas o texto original não sugere e. O texto original sugere que pelo fato de Deus ser pastor, Davi já está plenamente satisfeito porque ele não tem ausência. O Senhor é tudo nele. Então o e sugere que não me faltará coisas periféricas. Mas o texto original diz que o Senhor é tudo aquilo que o ser humano precisa. Isso é prosperidade. Um dos significados da palavra prosperidade é aquilo que está em constante processo de evolução. Então, por exemplo, nós temos extremo problema com milagres. Seja para o corpo, seja para a alma, seja para a mente, seja para a conta bancária. Mas o texto está dizendo, na terra como no céu. Então o meu padrão terreno é adâmico, no sentido caído. Aquilo que eu vivo hoje
não é a vontade estabelecida por Deus desde o princípio. É por isso que o Evangelho está falando de resgate e de redenção. Aí eu pergunto para você que aqui está o nosso grande problema. Eu não consigo ficar parado não, viu? Vocês vão ter que me perseguir. Aqui que está o nosso grande problema. Nós achamos que o Evangelho é salvação da alma. Que o grande objetivo de Jesus Cristo é salvar a alma. É tão impessoal que quando a gente contabiliza, se pode falar essa palavra, a conversão, a gente não fala o nome das pessoas, a gente diz tantas almas. É impessoal demais, né? É abstrato demais. 150 almas foram batizadas. Como se Deus não quisesse saber o nome ou não soubesse o nome de cada um de nós. Então, um dos nossos grandes problemas como igreja é o fato da gente crer que o Evangelho é só salvação para a alma humana. Como se fosse a alma de Adão que caiu do seu relacionamento com o Criador. E o que Deus disse a Adão é cósmico, não é pessoal. Não é tipo, você vai morrer, lindinho do papai. Não, o Senhor está falando para o cosmos. Toda a existência será danificada pela desobediência de Adão. A seca no sertão nordestino é a prova disso. Deus não falou com Adão, Deus falou com todos nós. Deus falou com as estrelas, Deus falou com os animais. A cadeia alimentar foi estabelecida por causa da queda. Gênesis capítulo 8 vai provar isso para nós. Porque um Deus harmonioso, amoroso e bondoso não criaria um negócio tão voraz como esse, entende? É algo que a gente não vai conseguir até que ele venha, mas não é cabível, porque, por exemplo, o próprio animal é dotado de alma. E a morte também não é natural para ele. O sentimento é uma verdade para ele, a saudade do teu pet é uma verdade. Sim ou não? E quando a gente vai para o profeta messiânico Isaías, ele fala da harmonia de quando a terra se enche do conhecimento da glória do Senhor. Ele fala sobre a harmonia criativa. Ele fala sobre a amizade entre homens e seres criados. Então não foi tua alma que caiu, lindão. Todos nós, toda a existência humana e animal, vegetal, caiu. Porque eu sempre ouso dizer, a heresia minha e você não é obrigado a ela, amém? Amém? Eu até esqueci o que eu ia dizer. Eu dei essa ênfase e esqueci o que eu ia dizer a você. Ai, meu Deus. Onde que eu estava antes de falar essa besteira? A heresia, né? A harmonia da criação. Oh, meu Deus. O que é que eu queria dizer? Pois eu lembro. Acho que o senhor deletou, disse, que besteira que você vai falar. Aí ele deletou aqui da minha cabeça. Mas se for vontade dele, eu vou lembrar disso. Mas voltando ao que eu queria dizer. É porque eu sempre me recordo do Nordeste, é algo por ali. Ah, lembrei. Minha heresia é vontade de Deus, Gênesis 1. Gênesis 1 e 2, Gênesis 3 para frente é só história de redenção. História criativa de Deus para a existência, Gênesis 1 e 2. Porque está lá o testemunho. Deus disse, Deus viu, Deus criou, Deus chamou, Deus estabeleceu, Deus abençoou. E o último testemunho de Deus em Gênesis 1, 30, 31 é: e viu Deus que tudo aquilo que tinha feito era muito bom. Aí eu pergunto para você, se Deus testemunhou que é bom, você já viu as consequências da seca no sertão nordestino? O
Então eu tenho que concluir que o evangelho não é salvação da alma. O pecado danificou tudo. É por isso que a igreja desenvolveu uma espiritualidade escapista, uma santidade de fuga. Quanto mais santo o crente é, mais longe da cidade ele está. Mais cheiro de anjo ele tem, menos cheiro de pessoas ele tem. Se ele quer salvar a sua alma, é fugitivo. A proposta de evangelho dele não tem lógica para segunda-feira de manhã, porque a única ocupação dele é a alma e a vida eterna. Então, o que ele crê não serve para ele, não serve para o trabalho dele, não serve para a família dele, só serve para salvar a alma. Não estabelece uma nova maneira de viver, não estabelece uma harmonia, uma lógica, uma ética de vida. Assim na terra como no céu. Só isso já pode nos deixar descontente. O Anderson é o homem mais santo do mundo nesse momento, mas ele ainda está longe de ser tudo aquilo que ele poderia ser se Adão, o pai dele, não tivesse pecado. E é isso que Jesus vem me devolver, por isso que Paulo aos Coríntios chama Jesus de segundo Adão. Então eu desisto da primeira forma para me abraçar a segunda forma. Eu desisto da herança adâmica para abraçar a herança cristocêntrica. Quando um milagre acontece no corpo físico, hoje eu ouso dizer que não é um favor que Deus fez, não é porque Deus foi com a sua cara, é porque você entendeu, por fé, que o seu corpo não foi feito para perecer, que você é alguém além da enfermidade. O apóstolo Paulo no Novo Testamento fala de corpo glorificado, que nós podemos ousar que era o corpo que existiria para nós, é o corpo que existia para Adão, antes do pecado. Então talvez, e bem provavelmente, a cura física é um sinal do que verdadeiramente somos. Um milagre financeiro não é Deus indo com a sua cara, é você indo pelo caminho que ele estabeleceu, porque é fácil, mas é difícil, por isso que tem um código de obediência. Então, quando a gente trilha esse caminho, esse código que o Senhor estabeleceu, eu creio que é isso que o apóstolo Paulo chamou de a herança dos santos no reino da luz. Então, nesse lugar que eu creio que Paulo colocou numa linguagem de enigma, está aquilo que eu poderia ser, está aquilo que eu poderia viver, está aquilo que eu poderia estabelecer aqui na terra. Ele diz, nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, e ele fala dessa herança. Então, quando o milagre financeiro acontece, não é porque eu estou dizimando bem ou ofertando bem, mas é porque eu estou compreendendo minha cidadania. E em Nova Jerusalém eu não tenho ausência. Eu não sou fútil, mas eu sou filho de quem criou todas as coisas. Jesus não era um esbanjador, mas Jesus era próspero, porque ser próspero é não ter a dor da ausência. Você paga imposto? Aí ele diz, estou sem nada no bolso. Joga um anzol, pega o peixe, abre, paga o meu e paga o teu. Não, mas nem 200 denários daria para comprar comida para todo o povo. O que a gente tem? O lanche de um menino. Dá aqui, deixa eu abençoar. E come todo mundo e sobra 7 cestos cheios de pão e de peixe. Prosperidade é Filipenses 4, mas a gente só quer o recorte do fim. E qual é o recorte do fim? Tudo posso naquele que me fortalece. Como fosse uma varinha mágica para transformar as coisas. Mas não tem como interpretar o versículo sem ler o capítulo, o livro e a Bíblia. E no contexto ele diz, eu sei passar fome. Eu aprendi, olha o que ele diz, eu aprendi, ou seja, não sabia. Eu aprendi a sofrer.
Eu aprendi a ter ausência, eu aprendi a passar por necessidade, mas isso me treinou também e eu sei o que é ter abundância. A abundância não muda quem eu sou, em outras palavras. Ele está dizendo, e ele conclui, eu posso, porque é ele que me fortalece. Eu posso ter 1 milhão, mas eu sou a mesma pessoa. E eu posso ter um pão, mas continuo sendo a mesma pessoa, porque está nele a minha capacidade de ser, de ter e de compartilhar. Então, qual era a verdade do apóstolo Paulo? Hoje eu posso não ter nada, mas o ter nada é momentâneo porque eu sou filho do cara. Olha o que ele disse aos Coríntios: nada tendo, isso é condição exterior, possuindo tudo dentro de si, pobre, enriquecendo a muitos. Isso é filosofia, amado. Como pode? Pobre, mas enriquecendo a muitos. Dá um debate filosófico danado. Dá para um mês a gente, né? Pobre, mas enriquecendo a muitos. Porque tudo é momentâneo e transitório, mas ele está conectado à fonte. Por exemplo, quando o assunto é finanças, as nossas más experiências com teologias nocivas de homens que não quiseram glorificar o Senhor, faz com que a gente desista de algumas coisas que são nosso DNA e até a nossa herança. Então, quando o assunto é dinheiro, a gente diz, Jesus não falou, os apóstolos não falaram. Deixa eu ajudar você. Eu creio, olha só, para os apóstolos, Jesus estava voltando semana que vem, macho. Um senso escatológico urgente, um desprazer pela vida. O apóstolo Paulo disse, é melhor partir e estar com o Senhor. Então era uma paixão tão extravagante pelo Senhor, que a vida toda estava centrada nesse sentimento escatológico. Jesus está voltando. Isso causou danos na igreja. As ofertas que o apóstolo mobilizava também era para suprir danos que esse sentimento escatológico gerava. Ele diz, olha, por causa do anseio do Senhor, tem gente que não está trabalhando. E diga a esses que se não quiser trabalhar, também não vai comer. Se os apóstolos soubessem que 2000 anos depois Jesus não teria voltado, meu irmão, a gente teria... Se a gente está contente com a nossa teologia, pense num negócio fino que a gente teria. Eles, é? Tá bom. Teria mais sobre família, nosso caráter, nossa sexualidade. Finanças? Economia, política. Eles iriam abranger o debate. Mas aprove a Deus que foi o que nós temos. Mas se eles soubessem o futuro, ele diz, não, vamos produzir mais. Só o apóstolo Paulo é escritor de 70% do Novo Testamento. E tem livros considerados apócrifos da autoria dele que nem entraram no cânon bíblico. Então, muitas possibilidades. Mas uma coisa ele disse, e isso é poderoso: em Cristo estão ocultos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. E isso é fundamento criativo. De você ficar descontente, você não pode aceitar quem você é. Você não pode aceitar como você vive e o que você tem. Mas é bom, pastor, mas ainda não é o que seria. E o que é mais interessante, Deus não vai fazer até que você se incomode com a sua realidade. Por isso que ele pergunta para o cego, o que queres que eu te faça? Então Jesus não trabalha com óbvio. Não é porque ele sabe o que você precisa que ele não quer que você dê forma ao seu desejo. Se você está satisfeito com o que Adão te deu, para Jesus está tudo bem. Se você só quer salvar a sua alma, coisa linda, para Jesus está ok. Sua alma está salva, sua vida não. Por isso que o apóstolo Paulo disse, desenvolve a tua salvação com temor e tremor, e não é a salvação eterna, é a salvação social, pessoal, familiar, é a salvação a partir de agora, é a salvação da nossa segunda, da nossa sexta, do nosso sábado. A nossa alma está salva por obra do Senhor, mas a nossa vida só será salva em nossa reação à nossa salvação eterna.
Então a gente vai viver um sofrimento danado se não quisermos participar desses nossos direitos de herança em Deus. Por exemplo, Deus não prometeu uma férias na Califórnia para você, mas Ele disse: você mora? Moro. Veste? Sim. Come? Isso é prerrogativa paterna. O camarada é cego. O que o cego quer receber? Visão, sim ou não? Mas para Jesus não é óbvio assim. Eu sempre falo isso, toda pregação. Se o cego quisesse um chocolate quente, Jesus daria, ele continuaria cego. O que você quer? Jesus perguntou. Então, se você não quer dinheiro, Jesus não vai dar a você. E aqui eu não estou sendo fútil. Eu estou falando até da agenda de Deus. Você sabia que você poderia impactar mais profundamente sociedades, contextos, se o Senhor te desse uma ideia, sendo que toda a sabedoria está nele? Sabia que o Senhor pode dar a você a expansão do seu entendimento? Deus pode dar a você uma ideia que pode revolucionar uma sociedade, macho. O Uber poderia ser uma ideia sua. Olha que legal. Estou falando sério. Porque a gente acha que o milagre financeiro de Deus é botar dinheiro na nossa conta. Não, amado, isso nem sei o nome desse crime, sei lá. É igual do tipo assim, passa aqui a toalhinha. Eu vi uma vez um pastor fazendo a campanha, que você pegaria a toalhinha, passaria na fechadura do banco, suas dívidas seriam perdoadas. Eu falei, Deus está roubando agora. O camarada deve, aí o pastor está prometendo que o Senhor vai apagar do sistema a tua dívida. Isso é roubo. O Senhor trabalha com ideias. O crente está esperando o milagre, mas o crente não quer receber a ideia que pode ser a sustentabilidade do seu milagre. Oh Deus, me dê R$1.000. Mas que tal Deus te dar uma ideia que não vai suprir só os 1.000? Vai desenvolver você socialmente. Vê todo o contexto histórico da igreja por meio dos reformadores, dos puritanos, no início ali, toda a fundamentação filosófica, política, social da Europa, dos Estados Unidos, por exemplo. Então hoje Holanda relativizada, mas ninguém quer saber que muito do fundamento social do país é lançado por Kuyper. A universidade que existe até hoje tem por fundamento Abraham Kuyper. Por quê? Em Cristo estão ocultos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Aí um homem se incomoda, como John Wesley, dizendo, me dê uma ideia. E o Senhor vai lá e dá a ideia. Então o Senhor quer resolver a sociedade. Então o primeiro ponto de alinhamento é você entender isso. Eu não sou quem deveria ser, portanto não somos quem deveríamos ser. E eu só posso me alinhar com Deus se eu entender isso. E só assim minha agenda se encontrará com a agenda de Deus, os meus motivos se encontrarão com os motivos de Deus. Meu coração se encontrará com o coração de Deus. Aí vai ficar bom a jornada de fé. Porque até então está nesse sofrimento, dizendo, eu vou para a igreja para ver se segunda eu consigo pagar minhas contas. E não é mais para revolucionar a tua vida, não é para Deus mais fazer algo em você sim, por você sim, mas principalmente através de você. É o que eu sempre digo, todo mundo vem para a casa do Senhor atrás de respostas. Mas o Senhor pode ir na sua casa também atrás de respostas? Ei, Anderson, vamos conversar sobre seus dias, sua cidade, sua geração. Vamos conversar sobre aquilo que eu posso fazer através de você. Será que Deus pode ter essa ideia? No início do meu ministério e até hoje eu lido muito com pessoas decepcionadas com a igreja.
Por isso que eu falei sobre a reconstrução dos termos, né? Então as pessoas que foram abusadas não querem ouvir falar de dinheiro na igreja, não querem ouvir falar de santidade, de pureza sexual, não querem falar de esfera de autoridade ou a realidade de nossa submissão a figuras de autoridade. Porque essas pessoas feridas fazem da sua própria história a sua doutrina e não mais dependem da palavra de Deus como a única doutrina para nós. Então, quando essas pessoas feridas não querem ser curadas, elas viram crianças na fé, que giram em círculos, né? Então, certa vez, um rapaz veio discutir comigo, dizendo, eu não dou dízimo. E eu falei, por quê? Porque era comida no Antigo Testamento. Aí dói o coração, porque Deus quer ter uma conversa séria, Deus quer expandir as nossas possibilidades. A gente está conversando assunto de menino. Porque o menino discute o objeto, mas quem amadureceu discute os motivos. Não é os termos, não é que nome nós damos à nossa obediência a Deus, se é dízimo, se é oferta, sei lá o que for, é o motivo. E o motivo só se descobre numa conversa madura com Deus na sala de reunião e não no playground. Por isso que a igreja não está madura, porque nós estamos fazendo da nossa história, nossa experiência, e isso tem retardado a nossa maturidade. Aí Deus não pode falar da cidade sobre você, que você está na tolice de discutir coisas assim. Então como que Deus pode dizer, olha, eu tenho uma ideia que pode transformar a tua cidade, sendo que a tua capacidade de absorção, de assimilação, de entendimento é tão limitada assim? Olha, dízimo é do Antigo Testamento. Aí eu sempre digo, nesse ponto eu concordo com você. Concordo? Concordo. É sério que você concorda, pastor, comigo? Demais. Nós estamos no Antigo Testamento? Aí ele disse, não. Quem era o carro-chefe do Antigo Testamento? Ele diz, Moisés e a lei. Aí Paulo diz que em Cristo, na graça, na plataforma no Novo Testamento, Jesus Cristo é mediador de superior aliança, baseado com superiores promessas. Então, se eu estou em Cristo, vivendo no padrão de Adão, ou eu não me converti, ou eu não entendi o Evangelho. Então, ser dizimista, de fato eu concordo com a criança da igreja, é um assunto de Moisés, é onde Moisés parou. E eu sempre digo a essas pessoas, um cristão dizimista ainda é um cristão em desobediência. Porque o dízimo é para os discípulos de Moisés. Mês ruim, nós dizemos a Jesus, Jesus, desculpa aí, viu? Eu só consegui oferecer para ti o que Moisés me permitiu oferecer. Esse mês eu fui dizimista. Por quê? Eu estou falando isso e querendo desafiar você para poder inspirar você. Ou Jesus tem tudo de nós, ou Jesus não tem nada. Nós estamos dizendo que a nossa relação em Cristo Jesus para Deus é inferior que o padrão que Moisés estabeleceu. A gente está discutindo se a gente pode ser menos que um dizimista. As pessoas estão usando a graça de Deus para dar a Deus, em Jesus, um padrão inferior que aquele que Moisés estabeleceu. O cristão diz, eu estou na graça, como se isso desautorizasse o crente à sua obediência a Deus. O que eu estou dizendo a você sobre esse assunto financeiro? Você já não é mais sim um dizimista, lindão. Você é um dizimista. Você é todo de Deus. Por isso que eu estou dizendo, mês ruim você é um dizimista, porque você não é discípulo de Moisés mais. O dízimo é seu ponto de partida e não seu ponto de chegada. Você começa onde Moisés parou. E Moisés parou no dízimo. Então o dízimo é nossa infância. Qual é a nossa maturidade? Deus, eu sou totalmente teu.
E se tu é totalmente Deus, eu sempre digo, crente bom só leva 5 segundos para poder responder a Deus. E Deus faz ele mudar de cidade, mudar de opinião, mudar de direção, dar a vida, dar os bens, dar o carro, dar o dinheiro. É o que ele quiser, amado. Você está entendendo o que eu quero dizer a você? Aí vai ficar bom. Aí nós passamos a entender o que Jesus Cristo quis fundamentar na terra como no céu. Então não há limites nesse fluxo. Mas a gente está com Deus assim, ó. Ó, Senhor, a calculadora aqui, a gente está como fariseu calculando a grama do nosso dízimo, quando a gente deveria calcular a profundidade do nosso coração em Jesus Cristo. Se Jesus Cristo possui total e absoluta e soberana autoridade sobre mim e você. Se Jesus não pode ter tudo que é teu, essa é a prova cabal no Novo Testamento que o Senhor não tem a ti, amado. Então, para poder alinhar, você tem que entender isso. Alinhamento é botar na mesma sintonia coração e coração, propósito e propósito, agenda e agenda. Por isso que a máxima que antecede na terra como no céu é: seja feita a tua vontade. Por que você tem pedido dinheiro a Deus? E eu estou fazendo questão de falar de dinheiro, porque, como eu disse, é o único inimigo de sua plenitude. Se tem escorpião no teu bolso, eu estou revelando a ti tua problemática de alinhamento com Deus. Seja feita a tua vontade. Por que você está pedindo o que você está pedindo? Se Deus hoje respondesse a você o que você tem pedido a Ele, isso te faria bem ou te faria mal? Isso glorificaria a Deus ou prejudicaria a agenda que Deus tem? O dinheiro que Deus pode te dar, Deus pode dar a alguém através de ti? A cura que Deus pode te dar, é a cura que Deus pode realizar ao outro através de ti? A oração que tu tem feito a Deus, Deus pode fazer de ti a resposta da oração de alguém? Porque só vai alinhar quando você entender que tudo que você tem já tem dono. Quando você entender que seu tempo já tem dono, seu dinheiro já tem dono, sua esposa já tem dono, seus filhos já tem dono, seu carro já tem dono. Aí aperta o cinto, macho, que fica lindo a jornada. Fica lindo. Lá em Hebreus, o Senhor, por meio do seu servo, estabeleceu essa verdade. Sacrifícios e holocaustos não mais te agradam, mas o meu nome está escrito em teu livro, e tudo que eu quero é fazer tua vontade. Então, tudo aquilo que você tem pedido a Deus, está incluído o fato absoluto de que Deus tem uma agenda, Deus tem um motivo, Deus tem uma finalidade, Deus tem um propósito. Venha o teu reino. E infelizmente se estabeleceu uma nova moda há anos atrás no Brasil, que era tal da cultura do reino, mas virou só mais um selo. Porque se pensava geograficamente em reino de Deus ou
quando não geograficamente, um conceito abstrato, era um novo gospel, a cultura do reino. E reuniu muitos jovens no Brasil, muitas mobilizações, mas não houve concretização disso. Porque as pessoas não perceberam o seguinte: reino não necessariamente precisa ser geográfico. Reino, que a palavra grega basileia, é também a extensão da autoridade de um rei. É até onde a autoridade que um rei tem pode ser expandida por meio do seu povo e de sua influência. Então, venha o teu reino, não é literalmente o reino geográfico. É a autoridade do eterno dominando tudo que somos, temos, pensamos, falamos e fazemos. Por exemplo, quando chega a Copa do Mundo, eu gosto de chatear as pessoas. Então vai nas minhas redes sociais, eu fico pentelhando. É claro que eu vou torcer para o Brasil. Mas eu gosto de pentelhar para revelar às pessoas o seu nível de idolatria. Aí muita gente indo nas minhas redes sociais me dá lição de moral, de patriotismo. Aí eu respondi a uma dessas pessoas dizendo: meu patriotismo está na segunda pela manhã. Eu viajo mais do que o Whindersson Nunes lá, ó, o comediante. E eu faço isso porque eu sou patriota, eu estou construindo uma nação e reformulando outra. Eu sou patriota quando eu sou moralmente, eticamente, marido de uma só mulher, quando eu amo os meus filhos e estabeleço um exemplo social a ser imitado. Não é quando eu fico gritando igual um frenético por causa de um time de futebol. Por isso que eu estou conectando a isso. Venha o teu reino, que é o exercício da autoridade, portanto, da ética do rei. O que está na mente e no coração do rei? Venha o teu reino é a expansão da mente, do coração e da vontade desse rei por meio do seu povo. Então todo mundo é patriota de 4 em 4 anos. Mas as pessoas não acham que a sua traição, a sua família, os seus valores, a sua esposa, é um antipatriotismo porque destrói sua própria nação. Corrompe os valores morais do seu país. Sim ou não? Porque o pecado não é só pessoal. Quando ele é comum e comumente praticado, ele vira o valor da nação. Quem aqui é da década de 70, 80, percebeu que aquilo que a música brasileira vive hoje foi fundamentado no início da década de 90 ali? E aquilo que era já um abominável lá, não foi combatido da melhor maneira e hoje se tornou a marca comum. Ao ponto que a patrulha do politicamente correto fica castrando a maneira com que nós falamos, dizendo: olha, a mulher, aí o feminismo tão potente e tem seu valor político, mas o seu valor filosófico, porque na mesma medida que a mulher moderna diz: olha, a mulher precisa ser respeitada, é a mesma pessoa que diz, por exemplo, que a pornografia da música é algo natural, cultural, que é um desrespeito à mulher. Olha, lutemos pela mulher. Aí no outro dia tem a festa e a pessoa está cantando as músicas que denigrem a dignidade feminina. E eu estou lançando tudo isso para voltar aqui. Venha o teu reino. Então, até onde a autoridade de Jesus se estende por meio do teu testemunho social? John Wesley afirmou em sua vida que nenhuma santidade pessoal não se estenderia ao âmbito social. Ele diz: santidade que não é social nunca será santidade pessoal. Toda santidade pessoal é estendida ao âmbito social. Por exemplo, Moody, Wesley foram contemporâneos de Spurgeon, pastor batista. Spurgeon gostava muito de fumar charuto. Foi censurado por Moody, Wesley tinha a sua ética e os dois tinham uma opinião contrária.
A Spurgeon era tão bocadura, era tão abusado que ele diz: eu fumo um charuto porque tenho uma boca, se eu tivesse duas eu fumava dois. Aí, por exemplo, há teses teológicas, Spurgeon fumou para a glória de Deus. Eu não estou falando de religiosidade, amém? Mas, por exemplo, ninguém vai falar que Spurgeon morreu aos 56 anos de idade. E ninguém vai falar que John Wesley morreu depois dos 80 anos de idade. Então, no fundo, quem glorificou a Deus? Spurgeon foi um homem de Deus extraordinário, mas eu estou falando disso. Venha o teu reino. Então, pensando o reino de Deus, eu penso em legado. Então, se eu tenho práticas que denigrem o meu corpo, o Senhor não está estendendo a autoridade dele socialmente. A gente está aqui falando de Wesley. Há comprovado que Wesley produziu de obra literária o dobro no secular do que o sagrado. Se ele escreveu 200 livros de espiritualidade, ele escreveu 400 livros sobre todas as outras áreas do saber da existência humana. Produziu profundamente. E nós estamos aqui falando dele. Por quê? Ele entendeu: venha o teu reino, o Senhor exerce autoridade sobre mim. Querer fazer isso aqui, que é lícito, porque, amado, santidade não é só não fazer o ilícito, é tanto amor pelo Senhor, que até o lícito que ocupa o tempo que você poderia dar a Deus e dar ao próximo, você também cede. Porque a gente acha que santidade é só isso: olha, eu não faço o errado. Mas o que o Senhor está fazendo além do estabelecido? Olha, Jesus, nós fizemos o que você nos mandou. Aí Jesus se volta e diz: você é um servo inútil porque fez só o que eu mandei. Então, venha o teu reino, precisa tatuar nossa alma, ferir o nosso coração. Porque virá a nosso coração a dor de Deus. Um dia eu fiz uma oração que eu não me arrependo, mas foi nela que o Senhor me encontrou e estragou minha vida. Me tornou um pino redondo num buraco quadrado. Eu volto para Deus assim quando eu estou chateado e diz: nem para a incredulidade eu sirvo mais. Acho que o reverendo Martin Lloyd Jones falou isso, né? Que alguém, depois que encontra o Senhor, vive extremamente inadequado quando volta ao pecado, nem peca bem. Aí a gente fala: oh God. Quando a gente desvia, a gente peca com moderação, já percebeu? Porque a presença nos acompanha, a consciência foi expandida. Venha o teu reino. Então, por exemplo, no casamento, é doloroso. Com isso eu não digo que a vida é ciência exata, com isso eu não digo que não pode dar errado, com isso eu não digo que não há solução, porque Malaquias diz que Deus abomina o divórcio, mas não abomina, não está escrito que abomina o divorciado. Mas, por exemplo, também é santidade pensar o reino de Deus dentro da aliança matrimonial. Porque vai chegar um momento que a minha esposa não merece nada do que eu posso dar a ela, como uma filha de Adão. Mas porque eu permiti que a autoridade do reino de Deus, a autoridade dos reis viesse a habitar no meu coração, toda vez que eu desejar reagir à minha esposa, porque ela merece que eu reaja a ela como uma filha de Adão, eu sendo também um filho de Adão, eu vou retribuir na mesma moeda. Mas quando eu vou atacar ela, pular no pescoço dela porque ela merece, eu lembro que isso aqui é verdade, venha o teu reino. Aí eu concluo: ela não merece, mas o rei merece. Aí eu desvio da ofensa e, com a ajuda do Senhor, crio o ambiente que potencializa a mudança dela.
Eu estou tentando nos tirar do conceito abstrato e levar para o conceito prático. Vem o reino, aí a gente faz conferência, vem o reino, aí as conferências, Brasília tem muito disso, todo ano, conferências impactantes, homens do mundo inteiro. E o avivamento nunca vem, eu fico chateado. Todo ano, a mesma conferência dizendo, vem o reino, olha o avivamento, e a gente vai, a presença está lá. No ambiente, na mobilização. Mas por que não veio o avivamento? Porque a gente não pensa de maneira prática. Nós não pensamos de maneira social, nós pensamos de maneira escapista. É a salvação da alma, mas a gente não pensa a salvação de todos nós. Da alma humana até a vida humana no seu âmbito social. Venha o teu reino. O mundo já tem dono. A grosso modo é isso. Você vai prestar conta de cada centavo que você já teve. Você vai prestar conta dos seus filhos. Você vai prestar conta do seu cônjuge, não no conceito salvífico que é pessoal, mas da influência gerada. Essa consciência da autoridade do reino resolveria quase todos os nossos problemas. Todas as coisas já possuem proprietário. Sabe quem você é? O Alfred. Se você entender isso, alinhamento, como diz o Nordeste, na tora. Você não é o Batman. Você não é o Batman. Você conhece a identidade dele, você dirige os carros dele, você cuida até das suas finanças. Mas quem salva a cidade não é você. Quem salva Gotham não é você. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra, assim como é no céu. E para a gente encerrar, santificado seja o teu nome. Uai, o nome do Senhor não é santo? A pergunta não é se o nome de Deus é santo nele mesmo e para ele mesmo. É se o nome de Deus é santo em ti, através de ti. Então, santificar o nome do Senhor não é, como eu disse, atribuir, acrescentar algo a Deus. É perguntar se isso é visível em você. O escritor de Hebreus, no capítulo 12, diz, busque a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí nós confundimos tudo achando que santidade salva. A gente desenvolve práticas espirituais, discipuladoras equivocadas, ensinando o povo de Deus de maneira errônea, que eles são salvos por meio de sua santificação. Mas quem salva o crente não é sua santificação, é Jesus. O Antigo Testamento diz que a salvação pertence ao Senhor. O Novo Testamento diz que a salvação é dom de Deus, não por obras para que o homem se glorie. E dom é dádiva, é presente. E presente é algo que é dado sem merecimento. E o que é a santidade? A reação a essa salvação. A gratidão a essa salvação. Santidade não salva, santidade é evidência que nós somos salvos. Assim como obra não salva, mas a obra é evidência de salvação. Tiago disse, fé sem obras é morta. E ele está falando de consequências sociais de nossa conversão no Senhor. Então a santificação de Hebreus 12 não é a santificação que salva você. É a salvação de quem te vê. A santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, não é dizendo que a santidade pessoal salva quem trilha o caminho da santificação. Mas ele está dizendo que quem santifica pode influenciar a salvação de alguém. Por isso que o texto começa, busque a paz com todos os homens. E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor através de ti.
Porque você é a vitrine, você é o atalho do caminho. Então, se você é a vitrine, o vidro está embaçado ou está límpido? Quando as pessoas olham para você, você é o endereço de Deus aqui. Por isso que eu disse a você, se você está pedindo dinheiro a Deus, Deus pode dar dinheiro através de você? Se você está pedindo bênção, você é o abençoador? Porque santidade é isso, separar para o uso exclusivo. Então, se você é santo, você não está em fuga, você está em imersão. Você não foge da cidade, você entra nos problemas da cidade. Você não foge de pessoas, você entra nos problemas das pessoas. Porque a sua santidade é influenciativa. Eu tenho extrema dificuldade com essa santidade de fuga, que o crente não pode interagir com a cidade, que a cidade é má. Não, amado. Não é a cidade que tem poder de te influenciar, é o teu amor por Jesus que é fraco. Porque se Jesus é amado como deveria, até o inferno gera fruto com a tua presença. Eu não estou dizendo que o cristão pode frequentar qualquer lugar, mas o cristão não temeria o lugar que fosse, se Jesus em seu coração é amado como deveria ser. Então o problema não é a proposta da cidade, o problema é a profundidade do teu amor por Jesus. É se ele ferir o teu coração ao ponto que ninguém mais, a não ser ele, poderá cicatrizar. É aquilo que o salmista diz, qualquer lugar que eu vá, tu estás. Vou ao profundo do abismo e tu estás. Isso é a profundidade da ferida que o Senhor causa no nosso coração. É o que Pedro disse, para quem eu irei? Ir embora eu quero, mas não tem como, o anzol está fisgado em mim. Eu me torno indesculpável, vi a fonte de vida. Eu sei quem tu és, eu não sei quem eu sou, mas eu sei quem tu és. Eu não consigo, mas tu pode todas as coisas, o segredo está em ti. Então a pergunta que a sociedade está fazendo não é sobre quem é Deus, é sobre quem é você. Eu estou para lançar um livro, e tomara que a igreja não ache que é polêmico. O pastor amigo meu da Batista Lagoinha disse, eu vou lançar. Eu falei, rapaz, tu vai comprar dor de cabeça. Ele, não, eu lanço. E um dos capítulos é, Deus está morto. Que eu fiz uma pregação que ele quis usar 4 anos atrás, falando de Nietzsche, filósofo, que assusta a nós com a máxima de que Deus está morto. Mas eu fiz uma reflexão social a partir da parte B dessa reflexão. E a parte B não está na frase. Se você colocar Nietzsche, Deus está morto, vai vir a frase, Deus está morto, ponto. Mas tem a parte B, quando você lê a obra. E a parte B é, seu corpo está insepulto. Ou seja, seu corpo não foi sepultado. E o que a Bíblia chama de corpo de Deus? A igreja. Então Nietzsche nunca se encontrou com Deus, portanto ele não pode afirmar que Deus está morto. Mas Nietzsche viu muito a igreja. O pai era pastor, o avô também. Então ele diz, Deus está morto e infelizmente ele fede, porque ele fede por meio das pessoas. É chocante. E eu não quero ofender você. Eu só quero inspirar você. O outro está disponível a Deus. Mas não é religião, é vida. Não é somente o está escrito no livro, é o está impregnado em ti, nos teus hábitos, no teu toque. A igreja, infelizmente, se torna um lugar de extrema punição, mas de pouca aceitação. Não é o aceitar sem padrões, mas é o processo de amor que o próprio Pedro viveu com Jesus. Onde Jesus não se apoiava no seu pior, mas no seu melhor, esperando o momento da convergência, o momento da transição.
Então, se você é santo, amado, santificado, separado para Deus, você não pode ter medo de problemas, medo de pessoas, medo da cidade. A sua santidade é influenciativa e não fugitiva. Se você é santo, o que Deus quer é impactar o mundo por teu intermédio. Wesley, ao ser perguntado sobre o seu segredo, ele diz: eu só vou para o secreto para incendiar, e eu vou a público para que as pessoas me vejam incendiado. É isso. Santidade é isso. Santidade é para que o outro veja Deus em você. Nos pequenos hábitos, seus amigos de trabalho, seu patrão, você é o primeiro a chegar e o último a sair. Você ousa perguntar a Deus, porque mesmo com anos de empresa, alguém que entrou depois de você é promovido e você não. Eu vou responder a você: falta de santidade social. Porque o texto bíblico e a ética que Calvino e Lutero estabeleceram era o resgate de que o trabalho é sagrado. Daquilo que o apóstolo Paulo disse: não faça aos homens, faça a Deus. Então o patrão chega e você fica aleluiado: eita, estou trabalhando. O patrão sai, WhatsApp, Facebook, ele não viu, mas Deus está vendo. Se Deus viu, Deus fecha o favor e a graça. Deus fecha a oportunidade e a porta. Então, santificar o nome é isso. O outro enxergar Deus em teus hábitos. Você quer santidade mais poderosa que a tua família pela cidade unida no domingo pela manhã? Você quer coisa mais santa que o café da manhã de uma família em qualquer lugar da cidade, para que alguém com a família disfuncional possa olhar e dizer: rapaz, eu penso tudo do crente, mas isso aí eu não tenho. A igreja, em boa parte dela, ela só quer punir, mas Jesus mandou inspirar também. Deixa o punir com ele, vamos inspirar as pessoas através da nossa santidade. Não fica com medo, não vai para o debate, que o debate seja a tua própria vida, que a tua vida questione os valores do outro, que a tua vida questione as visões e as escolhas do outro, que o outro decida: eu quero o que você tem, eu quero viver como você vive. Santificado seja o nome do Senhor em você e através de você. E o fechamento do alinhamento é entender algo de extrema importância. Deus não é propriedade privada de ninguém. Se você deseja alinhamento, o texto começa: Pai nosso, e não Pai meu. Sabe por que ainda não aconteceu? Porque você é extremamente autocentrado e não outro-centrado. Eu lembro quando eu vivia em meus pecados secretos há 17 anos atrás e nunca conseguia. Porque você promete, você vive no pecado e diz: Senhor, amanhã não. Aí amanhã fez de novo. Aí eu entendi isso, que o pecado não zanga Deus, o pecado não diminui Deus. Por isso que eu ouso falar a você: o pecado impede o reinar em vida, o fluxo da eternidade no tempo. Então, enquanto eu vivo no pecado, Deus não estabelece endereço na terra. Santidade, na minha opinião, é Deus fazendo morada entre os homens. Porque Deus não pode, Deus ama você, mas Deus nunca habitará contigo enquanto você viver em pecado. Não é uma sugestão, é que se Deus habitar em você com pecado sem querer destruir você, ele já destrói você. É inevitável. Por isso que a gente tem que nascer de novo, porque são naturezas incompatíveis. Deus nos ama e nos quer, mas se Deus nos chamasse para ele agora, sem o nosso novo nascimento, Deus nos destruiria, mesmo nos amando, involuntariamente. A sua santidade destrói as trevas. Está lá em João. As trevas
brilham e dissipam a luz. Deus é o que é. Aí eu chorei profundamente, dizendo, meu Deus do céu, o meu pecado impede a salvação de alguém. Aí a chave caiu. Porque enquanto o pecado estava centralizado só em mim, eu achando que o pecado viabilizava a minha salvação, então eu digo, foi mal, não vou fazer e faço de novo, porque a única preocupação sou eu mesmo. Aí quando eu entendi que o pecado e a santidade também inclui a vida do outro, aí quebrei o meu coração, entrei em adoração e fui procurar os meus pecados. E descobri que eles já tinham fugido. Porque eu entendi, o Pai não é meu, o Pai é nosso. Enquanto eu peco, alguém morre. Enquanto você peca, alguém morre. Por quê? Pecado é morte, santidade é vida. Simples assim. Se você santifica, vida vai ser estabelecida. Se você santifica, alguém vai viver. Por isso, santidade é inclusiva e não exclusiva. Santidade inclui. Por isso, Jesus gostava de comer e de conversar. Porque santidade é inclusiva. Santidade é promotora de vida. E não de, que homem de fé, né? É assim. E o texto começa dizendo, faça isso não, porque já recebeu a recompensa. E qual é a recompensa? Ser visto e elogiado. Os homens podem nos reconhecer, homens e mulheres de Deus, sim. Mas a pergunta é, como você recepciona isso no seu coração? Porque o objetivo não é louvar você e botar você na prateleira dizendo, olha, isso aqui é o top de Deus, viu? Não. É Deus promover vida através de você. Por isso que o problema do teu casamento também é um problema de santidade. Você quer evangelizar o mendigo da rua e não entende que você também é missionária do seu marido, que a sua santidade inclui também a santificação dele. Olha que doideira. A gente crê, se a gente for para a rua pregar para o perdido, ele vai ser salvo. Mas a gente não tem essa mesma lógica para a família. Não deu. Minha esposa é muito difícil. Rapaz, tu crê que alguém que nunca te viu pode ser salvo, mas alguém que te vê todo dia não pode ser salvo. A primeira pessoa que deveria ver que você ama Deus, que você tem fervor missionário, que você vive em adoração a Jesus, dorme na mesma cama que você. Olha que lógica é essa. Minha fé serve para salvar um estranho, mas não serve para salvar um parente. Qual é a diferença? Com estranho você pode abrir a Bíblia, parente não. Ele sabe se a Bíblia está dentro de você ou não. Ele vai ler seu hábito e não suas palavras. O estranho vai dizer, sim, pode ler aí o capítulo e o versículo. O parente não, quer ver o capítulo e o versículo encarnado em tuas atitudes. Pai nosso, quando você entender isso, aí você fecha o processo do alinhamento. Eu não quero só a bênção, eu sou o abençoador. Eu não quero só a cura, eu sou também a medicina. Porque você está pensando no outro. Eu dei um testemunho e eu vou encerrar de verdade agora. Há um ano, o Senhor me pediu para ofertar meu carro.
Aí as pessoas que não entendem é uma loucura, né? As pessoas querem te convencer que você está extremamente equivocado. Alguém chegou para mim e disse: pastor, a igreja está crescendo, vai ficar sem carro, como que você vai cuidar dos irmãos? Sua família, você tem 3 filhos, um filho é especial, precisa, né? Aí eu olhei para o irmão, ri e disse: querido, fique tranquilo. Estou preocupado com o senhor. Eu falei: não se preocupe consigo mesmo. Por quê, pastor? Porque se Deus sabe do que você sabe sobre a minha vida e mesmo assim levou meu carro, é porque Ele sabe que não pode levar o seu carro. Porque se tem alguém fazendo demais, é porque tem alguém não fazendo nada. Se preocupe com você. Aí qual é a cabeça? Essa cabeça que eu disse dos 5 segundos, o carro já tem dono, eu não dei um carro. Eu só ouvi o que o dono do carro me mandou fazer. O carro não é meu. Ele diz: meu é o ouro, meu é a prata, o que é que eu tenho, macho? Só tenho gratidão, tá doido? Se eu demoro mais 5 segundos, eu já fico culpado. Você tá maluco? Eu penso assim, olho para minha esposa e calculo o voo do Jiraya, às vezes, né? Mas eu digo, essa baixinha invocada já tem dono. E se eu agir mal com ela, o dono dela vai perguntar. Eu olho para as crianças e me emociono da mesma maneira. Meu Deus, era para eu estar morto. Eu sou um pai, marido, sou até pastor. Que plus, que favor. Aí eu choro dizendo: esses meninos têm dono, eu preciso ser o melhor pai que eu puder ser. Não é pela resposta, porque a gente fala, se Deus mandou dar um carro, está preparando uma frota. É assim que criança pensa. E na minha cabeça não, o carro já tem dono. Colhi carro? Esqueci. 4 dias já esqueci. Foi tão surreal que eu disse, o cara que recebeu o carro, disse: vamos ali. Eu disse: não, eu estou sem carro. Ele: eu te dou uma carona. Aí eu dentro do carro, pensando: rapaz, eu amo Jesus, eu sou crente, não dói, não lembro. Esqueci, estou dentro do carro que era meu, com o motorista, né? Aí eu fui pregar em Goiânia, né, ao lado de Brasília. Aí eu estou pregando, aí um jovem chegou e disse, chorando muito: ô pastor, Deus mandou eu dar meu carro para você. Aí me deu a chave do carro. Aí eu peguei a chave do carro, fiquei ali sentado. E uma dor no coração, porque Deus fala comigo aqui, ó. Friozinho gostoso. Quando fica fechado, deprimido aqui, ó, eu falo: ih, e ficou amargo. Aí eu disse, alguém bateu no ombro e disse: e aí, pastor, está feliz com o carro? Quando o cara fez a pergunta, eu disse: Jesus, eu não estou feliz com o carro. Ganhei um carro e não estou feliz. Aí ele falou suave de novo: é porque não é seu. É não, meu não, é não. Tá bom, é de quem? Olha que loucura. Deus te dá um carro e manda dar seu carro, dá o carro em 5 minutos. 5 minutos. Aí eu disse: eu dou. É teu? Eu tenho opção? Só orei. Quem? Fulano. Amém. Então não deu nem para levar para Brasília, nem transferir para o nome. Já liguei para a pessoa que morava em Goiânia, dizendo: amanhã procure tal pessoa e a pessoa vai te presentear com um carro. E a pessoa chorava do outro lado. Aí que tem o valor do santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, porque você se torna, quando você alinha, você se torna a resposta da oração que alguém fez. E essa é a minha alegria. Eu não julgo que eu sou um menino na fé, não julgo que eu sou perfeito, mas menino eu não sou.
Então a minha alegria não é Deus me dar coisas ou promover milagres. A minha alegria é saber que eu amadureci ao nível de ter audição para ouvir o Criador do universo interromper a minha agenda dizendo: ei, eu quero usar você. Então, não sei se você tem essa alegria de chegar na vida de alguém sendo a resposta da oração que essa pessoa fez. E você falar: vale a pena ser um cristão. Porque o que é ser um cristão? É ser a resposta de Cristo a quem precisa. Aí eu dei. Aí eu cheguei em casa, minha mulher estava lavando louça e disse: meu bem, ganhei um carro. Aí ela riu e disse: que bênção, qual é a marca? Tal marca. Aí ela disse: cadê? Eu disse: já dei. Aí ela olhou para trás, né? O povo que congrega comigo diz: meu pastor é maluco demais, meu pastor é. Agora aquela vai dar uma bronca nele. Aí aquela vira rindo, dizendo: você sabe que eu não ligo. Eu, amém. E vida que segue. Aí eu fui pregar em Balneário, aqui pertinho, há alguns meses. Aí eu trabalho com construção de cisternas no Nordeste, né? Apoio missionários, mas e quando posso, envio recursos para construir cisternas lá. Aí um casal que estava lá na plataforma do pastor Eduardo Reis ali, na Superclasse que nós ensinamos, aí um casal chegou dizendo: eu sei dos seus projetos, toma aqui um cheque para construir uma cisterna lá. Eu: amém, obrigado. Recebi o cheque, fui embora, fiz escala em Campinas. Quando eu cheguei em Campinas, recebi uma mensagem na minha rede social. Não sou de responder, mas vi e senti espiritualmente de olhar aquela mensagem. Eu olhei, era uma moça que estava me ouvindo, dizendo: como crê que Deus é provedor quando você passa fome, tem a geladeira vazia, seus filhos não têm nem creche, e a qualquer momento você pode ser despejado do lugar onde mora. Me ajude em oração. Aí quando eu li, doeu, porque ela diz: eu já fiz tanto para as pessoas, e quando você mais precisa, ninguém pode te ajudar, e parece que até Deus esqueceu de você. Aí quando eu li isso, doeu. Aí eu senti Deus falando comigo: ei, diga a ela que vai acontecer, que tudo aquilo que ela fez por mim eu ouvi, e eu vou responder a ela. Aí o Senhor falou ao meu coração, dizendo: a cisterna esse mês é ela. Você vai pegar o cheque que você recebeu e você vai depositar para ela. Aí eu disse, em 5 segundos: amém, o cheque já tem dono. Aí eu disse: qual é a sua conta? Ela disse: não, pastor. Aí eu fui duro com ela. Eu disse: você me pediu para orar, eu orei e ele me fez a resposta da oração que eu fiz. Então, é você e ele. Ah, não, foi ele que mandou? Foi, eu não estou com dó de você, eu não trabalho com dó, eu trabalho com obediência. Eu não trabalho com esmola, eu trabalho com obediência. Aí eu fui duro com ela, dizendo: eu não estou dando nada a você, coisa linda. Eu estou dando a Jesus. Eu não estou ofertando na tua vida. Eu estou dando a Jesus o que é dele. Então não é sobre você, é sobre eu e ele. Você está recebendo o resultado da nossa conversa. Então você é periférica à conversa. É eu e Jesus, tá bom? Fique de fora, não se meta na conversa. Aí lá, pastor, amém, entendi. Aí mandei o dinheiro para ela. Amado, eu fiz uma oração ano passado quando eu entendi isso. Há uma herança para mim e essa herança está nas nações. Aí eu orei dizendo: Senhor, se Brasília falhar, se a igreja que eu pastoreio falhar, há servos e irmãos meus na igreja mundial. E eu oro por convergência. Amado, eu fiz isso no domingo. Segunda-feira, gente da Europa, Estados Unidos, do Brasil. Eu estava orando e senti de Deus. Aí eu já me antecedia. Eu estava orando e senti também de Deus. Não, eu quero mandar uma oferta. Tá bom. De 5 pessoas naquela semana, por causa daquela cisterna,
Me ofertaram 10 cisternas em 5 dias. Na terça-feira eu viajei para ir para Vitória, Espírito Santo, pregar. Aí eu cheguei no aeroporto, o irmão que foi me pegar no aeroporto disse: pastor, não me leva a mal, estou todo assim. Diga, macho. É porque eu senti de Deus e passei numa concessionária para comprar um carro para você. Aí já mandei faturar, o senhor fica zangado. Eu disse: eu estou com fome, vamos almoçar, depois a gente conversa. Porque, como eu disse a você, minha alegria não é receber, minha alegria é dar. O receber é racional. O receber é preocupante para mim, não sei para você, porque onde Deus faz milagres, a responsabilidade aumenta. Porque o juízo vai ser outro. Então eu dou um passo para trás dizendo: Deus não está me considerando menino. Aí no outro dia o pastor Eduardo Reis me liga dizendo: macho, eu estava orando. Depositei uma cisterna na tua conta e tu vai ter que vir aqui em Balneário pegar uma moto que está lá em casa, que Deus mandou dar para o projeto do Nordeste. Alinhamento. O seu coração entra em sintonia com o coração de Deus. Aí o fluxo não para. Se é dinheiro, vai ser dinheiro. Se é família, vai ser família. Se é caráter, vai ser caráter. O que for. Quando você entender a oração do Pai Nosso, sua agenda se encontra com a agenda de Deus. Seu tempo se encontra com o tempo de Deus. Seus motivos se encontram com os motivos de Deus. Aí eu brinquei, onde que eu estava ontem, que eu nem lembro, mas Goiânia, preguei em Goiânia. Aí eu falei, para quem censurou um ano atrás que eu dei um carro, nesse exato momento tem 3 carros na garagem. E não é o carro. Eu não estou falando sobre eles. Eu estou falando sobre a vulnerabilidade por causa do alinhamento de crer que esses 3 carros já têm dono. Se Deus falar para mim que esse carro é seu, é 5 segundos que ele vai demorar para me convencer. Então, o mundo está esperando a maturidade da igreja de reconhecer que todas as coisas, como disse Kuyper, não há 1 centímetro na existência humana que Jesus Cristo, o Senhor, não diga: é meu. As coisas não estão mudando porque você não está vivendo, crendo que tudo já tem dono. Teu empregador não é teu empregador, é Deus. Por isso que você tem que trabalhar melhor e com mais excelência. Sua família não é sua, ela é de Deus. Seu dinheiro não é seu, ele é de Deus. Seu carro não é seu, ele é de Deus. Nada é seu. Tudo já tem dono. E isso vai fechar o alinhamento e vai revolucionar sua vida. Eu tinha um prazer danado em carro. Minha esposa perguntou ontem: e aquele carro que você queria? Aí eu disse a ela: eu não quero mais nenhum. Porque já alinhou, já transicionou, já convergiu. Tudo que eu tenho é dele. Então, do que adianta querer um carrão top, sendo que esse carrão top pode ir para a garagem de alguém. Então é melhor viver contente com o que tem, como disse o apóstolo Paulo, que diz: ai meu Deus, eu vou trabalhar a vida inteira e vou comprar o carro dos meus sonhos. Eu sei que eu vou usufruir pouco, porque eu vivo crendo que tudo que eu sou, tenho, penso, como, faço, já tem dono. Por isso que o apóstolo Paulo disse: viva contente. Você come, você veste, agradeça e seja contente com aquilo que você tem. Ai, ai. Porque nós esperamos nova pátria, novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Que por mais maravilhoso que a gente possa viver e usufruir alguma coisa aqui na terra,
A alegria é saber que a sua santidade promoveu salvação de gente que você só vai ver na Nova Jerusalém. Sabe por que eu tenho um prazer nas cisternas no Nordeste? Tem gente bebendo água e sendo salva que eu não conhecerei em vida. Por isso, santidade social também é importante. Incluir Deus e o outro na tua agenda. Curva a tua cabeça, deixa eu orar por você. Obrigado, Senhor. Amamos e louvamos o teu nome. Obrigado por essa noite, obrigado por esses dias nos quais os meus irmãos estão diante desse motivo, e o motivo é alinhamento, Senhor. Obrigado pelo teu Filho crucificado. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor estabeleceu em nós por meio dele. Nos rendemos a Ti, queremos amar de maneira profunda, extravagante o Teu coração, os Teus motivos, Senhor. Que haja esse ponto de convergência, que os nossos motivos encontrem os Teus, que os nossos sonhos encontrem os Teus, que as nossas prioridades encontrem Tuas prioridades. Eu abençoo e apresento os meus irmãos em Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, pedindo novo tempo, pedindo novo tempo, pedindo novo tempo. Pedindo novo tempo. O Senhor conhece, cada um de nós aqui chegou com questões pontuais, específicas, Senhor, no coração e na vida, e eu coloco todas essas questões em Tua presença, pedindo a Ti soluções, respostas. Em nome de Jesus Cristo, faça na vida dos meus irmãos, faça pelos meus irmãos, e que eles se abram para que o Senhor possa fazer também através da vida deles, para o benefício da vida de outras pessoas. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus.